Olá, muito bem-vindo a mais uma aula sobre Mindset Empreendedor, a sua estratégia para adaptar o seu negócio, a sua mente de maneira precisa, de modo a chegar em um objetivo claro. Eu sempre falo sobre objetivo. A palavra aceitação, a palavra objetivo são palavras muito presentes no Mindset Empreendedor. Se você não sabe onde você quer chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Na aula passada, a gente falou sobre foco difuso. E foco difuso é justamente a não especificidade do objetivo ainda, em que o seu objetivo, na realidade, é descobrir qual é o seu objetivo. Esse é o objetivo do foco difuso. Nessa aula, uma vez que você descubra qual é o seu objetivo, a gente vai falar um pouco sobre como que você, de fato, executa esse passo a passo para chegar no seu objetivo da maneira correta. Eu sou Conrado Adolfo e vamos falar sobre correção de rota. A sua vida é como se você estivesse no comando de um navio. Você está ali, segurando o leme, e você tem um farol. Lá na frente tem um farol e você tem que ir para lá. Porém, você está sujeito à maré. Então, vem uma maré que te leva mais para a esquerda, vem uma outra maré que te leva mais para a direita, e você está ali no comando daquele barco, daquele navio. Você está segurando o leme e está sempre de olho no farol. Só que, se você deixar o leme fixo em direção ao farol em um determinado momento, no momento seguinte, a maré te leva um pouco para a direita e você acaba desviando um pouquinho do caminho para o farol. O que você tem que fazer? Virar um pouquinho o teu leme para a esquerda para corrigir a rota e continuar em direção ao farol. Então imagine que a sua vida, ela tem um objetivo, que é o seu farol, ou diversos objetivos, vamos colocar como um objetivo, que é o farol que está lá na frente, que está guiando você. Você está em um navio a quilômetros e quilômetros desse farol e você está sempre corrigindo a rota, colocando o leme um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, e é como uma dança. O seu navio e as marés é como se vocês dois estivessem dançando. O seu mindset comanda o seu navio. Só que o seu navio influencia, no caso do barco é influenciado pelas marés. Mente, negócio e contexto. Mente, leme e marés. É a mesma coisa. Você tem que ter o teu objetivo muito claro e você tem que traçar uma estratégia para que a sua mente comande o seu navio e uma estratégia para que o seu navio se aproveite da melhor maneira do ambiente externo para chegar lá no farol. Quando você está no comando de um navio, seu mindset é: eu não posso manter o meu leme fixo. Eu tenho que sempre ajustar o leme para que ele vá em direção, ele faça com que o navio vá em direção ao farol. Sempre. E essa analogia está no livro Poder Sem Limites, do Tony Robbins, que eu gosto muito, e é uma analogia perfeita. Então você sempre tem que corrigir a rota uma vez que você tenha objetivos. Então, a partir daí, o que passa a ser o seu dia a dia? Passa a ser, primeiro, entender quais são os seus objetivos em cada área da sua vida, o seu objetivo. Segundo, entender como que estão as marés, o contexto, o ambiente externo. Entender quais são os seus recursos internos e o tempo todo, a cada minuto, corrigir a rota para que o seu navio vá em direção ao farol, como uma dança. Só que para isso, para você corrigir a rota, você tem que, primeiro, aceitar a realidade. E você tem que checar continuamente se você está, de fato, tendo resultados com a sua estratégia. E como é que você checa continuamente? Olhando para o farol. Eu estou me afastando do farol ou eu estou indo em direção ao farol? Se você está se afastando do seu farol, quer dizer que você está utilizando a estratégia errada ou inadequada para atingir aquele objetivo. De repente, a sua estratégia é manter o leme fixo. Ok, é uma estratégia. Ela pode ser boa, pode ser ruim, dependendo do objetivo, mas
ela é uma estratégia que, uma dada hora, você olha para o farol e vê que você não está indo em direção a ele. E lembre-se, você tem que aceitar. A realidade é, você não está indo em direção ao seu objetivo. Essa é a realidade. Você está cada vez mais longe, você não está conseguindo guardar dinheiro, você não está conseguindo fazer o seu negócio crescer, você está com um turnover muito grande no seu negócio, você não está conseguindo vender. Alguma coisa que você está fazendo está errada. Errada com relação ao objetivo que você quer. Se você quer não vender, a estratégia que você está usando está certa, porque você não está vendendo. Se você quer vender mais, a estratégia que você está usando está errada, porque você não está vendendo mais. Pelo contrário, você sempre olha para o seu objetivo e corrige a rota. Não tenha compromisso com a sua opinião, com aquilo que você acha que é. Tenha compromisso com o fato de você não estar indo em direção ao seu objetivo. É o seu objetivo que vai falar se você está com uma estratégia inadequada ou uma estratégia adequada para alcançá-lo. É o seu objetivo. Então, essa checagem contínua é super importante. Uma outra coisa que as pessoas confundem muito com relação a objetivos é acabarem construindo o quebra-cabeças de outra pessoa e não o seu próprio quebra-cabeças. Algumas vezes você recebe uma caixa em que a imagem é a sua imagem do oceano, só que as peças que você tem dentro dessa caixa são todas peças roxas. Ou seja, você descobre que ao longo dos últimos tempos que você conseguiu colecionar aquelas 10 peças, elas não são as peças corretas para você montar o seu quebra-cabeças. Você estava indo em outra direção. Você estava indo na direção do farol de uma outra pessoa, não do seu farol. E quando você avista o seu farol, você tem que mudar a direção. Cuidado para você não viver os objetivos de uma outra pessoa. E, Conrado, mas eu estou vivendo os objetivos da minha família. Não, você tem que viver os seus objetivos. Só que os seus objetivos podem ser os objetivos da sua família também. Ou os objetivos da sua família podem ser os seus objetivos. Mas nunca você viva o objetivo de outro. Eu queria fazer tal coisa, porém eu estou fazendo outra coisa completamente diferente porque o contexto me obriga. Nada obriga ninguém a fazer coisa alguma. Você faz porque você quer fazer. Porque você acha que aquilo é o correto. A decisão é sua. A decisão não é de mais ninguém. São os seus objetivos. Se você não está vivendo os seus objetivos, é porque você é responsável por isso. Não coloque a culpa ou a responsabilidade. Troque a palavra culpa sempre pela palavra responsabilidade. Você está colocando a responsabilidade em cima do outro para que você se exima da sua responsabilidade de lidar com a sua própria vida. Não terceirize a responsabilidade para ninguém. A responsabilidade é sua, única e exclusivamente sua. Viva os seus objetivos. E é lógico que os seus objetivos podem ser objetivos comuns a de outras pessoas, como por exemplo, da sua família. E o ideal é que seja isso, porque senão você vai, uma dada hora, se sabotar, porque você está seguindo um caminho que você não acredita, que não faz parte, por exemplo, dos seus valores. E existem diversos caminhos. O que você tem que fazer é estratégia de adaptar os seus objetivos, por exemplo, de negócio, aos seus objetivos de vida. E os seus objetivos de vida têm a ver com os objetivos, por exemplo, também da sua família. Não coloque a responsabilidade em cima de ninguém, a não ser em cima de você mesmo, sobre as suas atitudes. Você é o responsável. Você tem que aceitar a realidade é o contexto, a maré está lá. Ela te leva para a direita ou para a esquerda, mas ela está lá. Você não muda a maré. A maré, ela está lá. O que você muda é o teu posicionamento diante do contexto. Para você atingir um objetivo, talvez o que você pense é: a minha estratégia é ficar girando o leme para a esquerda infinitamente. É uma estratégia. Você vai ficar virando o leme para a esquerda, virando,
e talvez você ande em círculos. Uma dada hora você estará se aproximando do objetivo, uma dada hora se afastando do objetivo. E você nunca vai andar em círculos concêntricos, porque as marés, o contexto, vai levar você para algum lugar que você não sabe qual é. Então você está com uma estratégia fixa, que é a estratégia de dirigir o seu navio sempre colocando o leme para a esquerda. E talvez essa estratégia fixa não leve você ao seu farol, ao seu objetivo. A estratégia que você vai usar é ser maleável, flexível. As táticas que você vai usar a partir da estratégia maleável que você criou, elas é que vão direcionar você para um determinado ponto ou não. Então, quando você usa uma estratégia fixa, que é vou sempre para a esquerda, algumas vezes isso pode dar certo. Se você quiser dar a volta ao mundo, você pode falar o seguinte: eu vou sempre navegar para onde o sol nasce. É uma estratégia fixa e que dá certo. No caso do seu objetivo, a sua estratégia talvez tenha que ser mais maleável. Mas o que vai falar se a sua estratégia está adequada ou não é se você está se aproximando do seu resultado ou não. E é por isso que você tem que ter um objetivo claro. Checagem contínua. Então, para isso, o que você tem que fazer? Aceitar a realidade e mudar a sua estratégia de acordo com os resultados que você está tendo. Você pode mudar o seu posicionamento dentro do contexto ou não. Caso esteja dando certo, não mude. Continue ali. Mude para melhorar. E se você piorar, volte para o posicionamento anterior. Se você está olhando e você está se aproximando do seu objetivo, ótimo. Você está casando cada vez melhor recursos internos e ambiente externo para chegar no objetivo. Você aceita a realidade, faz a checagem contínua e a partir daí ajusta o seu leme para você chegar lá ou não. E a partir daí começam a acontecer algumas coisas. A primeira coisa é que você não pode achar que você muda as marés, você não muda o contexto, você se adapta ao contexto. Alguns contextos você muda, mas muito pouco. Mas você se adapta ao contexto, você faz com que aquele ambiente externo ele seja o mais favorável para você, independente de qual é esse ambiente. Se é um ambiente ruim, entre aspas, ou não. E a partir daí, você não muda o contexto. O que você muda é o seu posicionamento diante do contexto. O que você muda são os resultados que você consegue diante daquele mesmo contexto. O que você muda também é a sua percepção do contexto, a sua percepção da realidade. Uma percepção é nada dá certo para mim. A outra percepção é caramba, tudo dá certo para mim. Uma percepção é esse contexto está péssimo. A outra é esse contexto está ótimo. Mas tudo depende da maneira como você vê o contexto. O contexto em si, ele é o mesmo, a festa é a mesma, o emprego é o mesmo, a crise é a mesma, o preço do dólar é o mesmo, a sua casa é a mesma, os contextos são os mesmos. Você não vai mudar a realidade, você tem que aceitar para enfrentar e enfrentar para mudar. Lembre-se que você não muda aquilo que você não enfrenta. E você não enfrenta aquilo que você não aceita. O contexto está lá. É a realidade. O que você tem que fazer é, ok, essa realidade é essa, isso é um fato. A sua opinião com relação à realidade é que pode mudar. Com isso, chegamos ao final dessa aula. Na próxima aula, a gente vai falar justamente sobre fatos e opiniões. Muita gente confunde essas duas coisas. E nessa aula, o importante, você tenha percebido, é que você tem que ser como o condutor de um navio. Você sempre ajusta o seu leme para que, apesar das marés, você continue sempre em direção ao seu farol, sempre em direção ao seu objetivo. Uma vez, obviamente, que você tenha um objetivo. É importante que você veja esse objetivo e você se pergunte, a minha estratégia está me levando para lá ou eu estou com uma estratégia fixa que eu estou ignorando o objetivo
e tendo compromisso muito mais com a minha opinião, com a minha vaidade, com o meu ego, com a verdade que está dentro da minha cabeça, do que com a verdade de que eu tenho que me aproximar do objetivo e eu estou me afastando dele ao invés disso. O compromisso é com o resultado, não com a sua vaidade, não com a sua opinião. O compromisso é com o resultado. Se você tiver compromisso com o resultado, você vai ajustar o seu leme, mesmo que você olhe e fale, putz, mas tá errado, eu não posso ajustar o meu leme para a direita, porque eu acabei de ajustar para a esquerda. Mas é ajustando para a direita que você vai se aproximar do objetivo, porque a maré está te levando para o outro lado. E isso tem a ver com ouvir ativamente, com enxergar, com aceitar o conflito e transformar o conflito em aceitação serena, entender o cenário, entender o que está acontecendo e a partir daí você muda. Muda a sua estratégia, muda a direção do seu leme, muda a sua opinião a respeito de um fato para que você sempre se aproxime daquilo que você quer. Ou seja, consiga cada vez mais peças azuis para montar a imagem que a sua visão interna tem do seu futuro, que é o seu quebra-cabeças. Viva sempre no presente, evite que a sua mente vague para o futuro ou para o passado e você manda nela, ela não é uma unidade autônoma, você manda na sua mente para que a partir daí você tenha foco total no momento presente para que você de fato aprenda de maneira humilde, para que você consiga sempre caminhar em direção àquilo que você quer. Com isso chegamos ao final de mais uma aula. Um grande abraço e até a próxima.